Eu não sei como eu vou começar esse vídeo. A única coisa que eu sei que eu quero passar para alguém que esteja assistindo agora nesse momento é a possível percepção de que o mundo está definhando cada vez mais na própria ignorância. Porque hoje em dia as pessoas têm uma síndrome de burrice tão grande, que traz um conforto tão grande para elas, que você olha e chega a pensar que é loucura, cara. Porque foi igual um vídeo que eu vi no Instagram um tempo desses, de uma moça falando que antigamente o problema em um diálogo era a pessoa que estava falando e não a pessoa que estava ouvindo o diálogo, né? No caso, eu falo alguma coisa para você, estou transmitindo uma coisa. O problema era da pessoa que estava falando, se a que estivesse ouvindo não tivesse entendido a mensagem. Hoje em dia não. O problema é a pessoa que escuta a mensagem, porque eu falo, por exemplo, que eu gosto de azul mais do que verde. Eu não disse que eu não gosto de verde, eu disse que eu gosto mais da cor azul do que da cor verde. O que a pessoa entende? Que eu odeio a cor verde, que eu não suporto a cor verde, que a cor verde me traz nojo e tudo isso, várias outras coisas que não tem nada a ver com o que eu tô falando. E isso é bizarro, cara, porque eu não disse isso. A pessoa ela simplesmente colocou palavras na minha boca em um tipo de interpretação que ela quis. Estão entendendo como isso é bizarramente doentio? As pessoas elas estão perdendo a capacidade de raciocinar em relação a um diálogo, cara. Onde já se viu isso? Eu tô falando, por exemplo, com alguém sobre algum tipo de tema um pouco mais polêmico, e quando eu vou tentar argumentar, sabe qual que é a opção da pessoa em relação a isso? Simplesmente mudar completamente o assunto, fingir que eu nunca falei sobre isso, que a gente nunca conversou sobre isso, e simplesmente ignorar o fato de que aquilo é uma coisa importante a ser falada. As pessoas acabam priorizando o conforto delas em relação à realidade que elas querem viver, do que colocar em pauta questões, princípios, valores e alguns tipos de outras questões que interferem na realidade em que ela realmente está vivendo. Porque as pessoas querem criar uma utopia em cima da própria vida com base naquilo que elas desejam. As pessoas hoje em dia elas anseiam tanto por um tipo de realidade em que as próprias vontades sejam saciadas da forma mais rápida e mais fácil possível, que qualquer outra coisa que contrarie esse tipo de realidade é errado na concepção delas. Se eu discordo da opinião da outra pessoa, ela passa a me desrespeitar pelo fato de eu discordar daquilo que ela pensa. Se, por exemplo, eu acho que uma ideia de alguém, por exemplo, não é tão bem estruturada e eu tento argumentar, a pessoa não está disponível a ouvir o que eu estou falando. Ela simplesmente fala: você não concorda com a ideia que eu tenho e eu quero viver no meu conforto. Eu sei que eu preciso ouvir isso para sair da minha zona de conforto e me tornar uma pessoa melhor. Mas me tornar uma pessoa melhor em relação à absorção de conhecimentos que vem de fora é uma coisa difícil e dolorosa, porque é um processo. Isso faz com que eu abra a minha mente para outras coisas. Isso dói, porque faz com que eu tenha que elevar o meu patamar, isso faz com que o meu cérebro tenha que trabalhar mais. Isso não é confortável. Então eu não quero ouvir o que você vai falar para preservar o meu conforto. As pessoas estão cada vez mais priorizando o próprio conforto do que a própria paz. É uma coisa um pouco contraditória, mas pensa comigo. Uma pessoa que ela sabe conviver em sociedade, uma pessoa que tem repertório, uma pessoa que sabe como conviver com outras pessoas, quando ela tem conhecimento o suficiente, quando essa pessoa tem conhecimento suficiente, ela sabe conviver, ela sabe conversar,
ela sabe viver ali no meio. Às vezes as pessoas elas discordam de alguma coisa, de outra coisa, mas elas conversam entre si e chegam em paz. Elas chegam em estado de paz. Agora uma pessoa que não é assim, não, ela não funciona desse jeito. Na hora que ela vai começar a conversar e a pessoa tem esse tipo de atrito, tem discussão, tem briga, e ela se reclusa ao próprio conforto e à própria mediocridade, com hábitos que acabam destruindo a mente dela, com hábitos que acabam destruindo o corpo dela e com uma série de outros fatores que na maioria das vezes servem só para apoiar a opinião de gente que só quer o seu mal, que só quer o mal dessa pessoa. Porque também é uma era de egoísmo e de inveja insana, principalmente nesse bostil de Brasil que a gente vive, onde a maioria das pessoas não consegue olhar para a conquista de outras pessoas, independente do âmbito, seja ele abstrato ou uma coisa irreal, ou seja, que a gente, por exemplo, não consegue encostar. Eu não sei se eu utilizei as palavras certas aqui, porque eu ainda estou tentando aumentar o meu repertório, mas pro foco da conversa, é uma era tão doentia que as pessoas elas não conseguem olhar para elas mesmas, olhar o estado defasado que elas se encontram, olhar para outra pessoa que está num estado elevado de consciência, de corpo e mente e falar: eu vou usar essa pessoa de exemplo. É uma inveja, um egoísmo tão grande que a pessoa olha e fala: eu não quero que essa pessoa seja desse jeito. Eu fico mais confortável do jeito que eu tô. Eu me coloco no lugar de incapacidade de conseguir conquistar essas coisas por querer mais o próprio conforto, ser tão medíocre, ser tão inútil para a sociedade, que eu prefiro o meu próprio conforto do que evoluir, que eu vou tentar puxar aquela pessoa pro meu nível, com comentários maldosos, com atitudes maldosas, com discussões e com todos esses tipos de atritos que pessoas com baixa capacidade cerebral fazem. Não baixa capacidade cerebral de nascença, por exemplo, porque tudo bem, existem pessoas em que têm alguns tipos de dificuldades e que a gente consegue entender e ter um tipo de explicação. Mas a maioria das pessoas tem o mesmo tanto de neurônio. Só que o problema é que elas matam os próprios neurônios com maus costumes e preferem ficar nesse estado de mediocridade, de falta de atividade física, má alimentação, falta de leitura, falta de estudo, falta de bater no próprio peito e assumir as próprias responsabilidades, porque as pessoas pararam de entender que elas são o próprio cérebro. Porque se a gente for parar para pensar na real, o cérebro foi o único órgão que deu o seu próprio nome. Então a partir disso a gente entende, nós somos cérebros vivos, andantes, que se sustentam através de uma carcaça para poder reconhecer as coisas à nossa volta. E é um desvio de responsabilidade no momento em que a gente fala: precisamos controlar o nosso próprio cérebro. Você precisa controlar o seu cérebro. Controle a sua mente. Controle a sua cabeça. Você é a merda da sua cabeça. Você é o seu cérebro. Você tem que se controlar. Eu tenho que me controlar. Eu tenho que me conter. Eu tenho que fazer com que eu evolua. Conquistar a minha inteligência. Fazer as minhas coisas. Não ligar para a opinião de qualquer outra pessoa que esteja na minha volta. Mas as pessoas perderam o senso de responsabilidade em relação às próprias atitudes. E toda vez que alguém tenta se destacar em relação às pessoas em volta, quando ela tenta entender, quando ela tenta materializar toda essa fase doentia em que a sociedade vive, ela é completamente sufocada pela inveja, pelo egoísmo das outras pessoas e pela mediocridade das outras pessoas em volta. Por exemplo, numa sala de aula, é uma desgraça quando você, por exemplo, tenta falar sobre qualquer tipo de tema de uma forma um pouco mais profunda, tenta entender, você questiona de verdade o professor que está lá na frente. Você não tenta atacar o professor,
Você ataca a dúvida de uma forma precisa e profunda. Sabe o que os alunos respondem? Coloquem nos comentários, que eu tenho certeza que teve alguém que já passou por isso. As pessoas falam: deixa o professor dar aula, fulano. Deixa o professor dar aula. Você questiona demais. Você pergunta demais. Você fala demais. Ai, você questiona o professor. O professor é o cara que sabe. Se você tá questionando o professor, você tá achando que você é quem? Pra perguntar. Vocês estão ficando maluco? O professor tá na sala pra isso. O professor tá na sala pra ensinar o aluno sobre aquela matéria que tá sendo passada. Se o aluno tá com dúvida, então ele tem que perguntar. O papel dele como estudante e ativo numa preparação para um ser humano, para uma sociedade onde as pessoas têm que usar do conhecimento delas para poder conviver entre pessoas, ele tem que perguntar. Só que as pessoas, elas sufocam. Você se sente preso, aprisionado. Você se sente sufocado, como se você estivesse num mar e elas te puxassem cada vez mais. Você tentasse nadar, mas elas te puxam. Você nada, mas elas puxam. Você nada, mas elas puxam. E você começa a se sufocar num mar de falta de inteligência, de falta de raciocínio e de conforto. Conforto e mais conforto. As pessoas oferecem conforto e se destroem no próprio conforto. Vocês estão entendendo o nível que a sociedade está andando? O nível em que as pessoas estão cada vez mais baixo, cada vez mais medíocre. Se você faz o mínimo, você já está acima de muita gente. Se você acorda 7 horas da manhã, toma um banho gelado para acordar, só para acordar, sem colocar os benefícios de saúde neurais que tem. Faz um café proteico, um almoço proteico, uma janta proteica com carboidrato, com gordura, com o que precisa. Faz uma atividade física, lê 10 páginas por dia. Você está fazendo o mínimo, do mínimo, para se tornar um pouco mais inteligente. Você já é acima do que? Uns 85% da população mundial. E uns 95% do Brasil. Porque, sinceramente, que país de merda. Tô falando isso da sociedade das pessoas, porque o país em si é uma maravilha. Fauna e flora. Agora o ser humano que vive aqui, a Copa foi um exemplo dessa merda. Porque os outros times são treinados, grandes, fortes, rápidos. A gente não tem raça o suficiente. Os outros times têm. Esse é um reflexo do nosso povo. Esse é um reflexo da nossa gente. Até quando a gente vai trocar uma mente sã, inteligente e capaz de conviver em sociedade de forma digna, aceitável, estável e totalmente consciente das próprias ações por uma migalha de conforto?